anos e meio que não havia chuva. Aleluia. Havia uma promessa de Deus, que se o povo de Israel pecasse, irmãos, Deus haveria de cerrar o céu. A desobediência do povo de Israel faria com que Deus tornasse o céu de bronze, ou seja, não ia descer chuva. A terra seria de ferro, ou seja, não ia produzir nada, não ia nascer nada. Em lugar de chuva, desceria pó e poeira, diz a Bíblia. Glória a Jesus. O capítulo 28 de Deuteronômio, joga aí para mim. Capítulo 28 de Deuteronômio, e o versículo 23. O capítulo 28 de Deuteronômio é um capítulo que Deus lança bênção e maldições. E aqui no capítulo 28, versículo 23, Deus está dizendo: os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que estão debaixo de ti será de ferro. Ou seja, se vocês desobedecerem, o céu vai ser de bronze, não vai descer nada, nem chuva, nem relâmpago, vou cerrar tudo. E a terra debaixo de ti será de ferro, não vai nascer nada. Verso 24: o Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira, ou seja, vai secar tudo. O céu descerá sobre ti até que pereça. O Senhor dará para você, vai descer do céu sobre ti pó e poeira, até que pereça. Glória a Deus. E era o que estava acontecendo, porque Acabe, sendo rei de Israel, casou-se com uma mulher idólatra. A Bíblia condena casamento, aleluia, o povo de Deus casar com outra nação que não serve o mesmo Deus, principalmente, irmão, com Jezabel, que era sacerdotisa do Deus Baal. E essa mulher vem, implanta uma religião, e agora Acabe deixa essa mulher comandar. Então Deus envia o profeta Elias lá e diz assim: não vai chover. E pronto, e Deus cumpre essa profecia por causa da desobediência. E ali no meio tinha povo temente a Deus. Isso é igual ao Brasil. O presidente faz uma cagada e quem não tem nada a ver paga o pato. Assim é lá. Acabe fez uma cagada e os tementes a Deus está pagando o pato, irmãos. E aqui está essa mulher viúva. A água foi secando. O capítulo 18 aqui de 1 Reis, verso 5, diz que a água foi secando, os ribeiros foi secando. Acabe foi ficando preocupado e sai para caçar capim para suas éguas, as suas mulas comer. E a Bíblia diz que aonde Elias, Deus havia colocado Elias para beber e comer, secou o ribeiro chamado Querite, o ribeiro de Querite. Então Deus fala com Elias, Elias secou. Aí Deus diz assim: levanta-te. Nesse capítulo 17, versículo 8, é que Deus vai falar com Elias. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom. Que isso aqui na verdade é no Sírio, a nação vizinha de Israel, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Quando fala da mulher viúva, está falando de precauções, está falando de pobreza, principalmente na ocasião em que estava vivendo. Por não haver chuva, não tinha alimento, não nascia nada. Cerca de 3 anos não tinha nada, chuva não caía, a terra não era fértil. Mas Deus diz assim: eu ordenei uma mulher, e ela vai cuidar de você. Eu quero aproveitar o ensejo aqui para os irmãos, que no céu não existe crise. Deus não está em crise. Aleluia, o Senhor sabe aonde produzir para mim e para você.
Os apóstolos pescaram a noite toda, capítulo 5 de Lucas, e não apanhou nada. E de manhã estavam desanimados, lavando a rede, porque não tinha conseguido. E eles eram acostumados a cevar naquele lago, sabia o local da boa pesca, mas não pegou nada. Jesus chega, aleluia, entra no barco de Simão Pedro. Depois de ensinar a multidão, Jesus diz para Simão: faz-se o mar alto. E a Bíblia diz que Pedro vai para o mar alto, e Jesus diz: lançai a rede. E ele diz: Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque tu manda, pela tua palavra, lançaremos a rede. Aleluia, glória a Deus. Precisamos de crer nesta palavra, precisamos de acreditar nesta palavra, aleluia, porque esta palavra, ela gera vida. Esta palavra, glória a Jesus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Precisamos de crer no que está escrito. E a Bíblia diz que então Pedro lançou, aonde já havia passado a noite várias vezes, e a rede veio cheia. O Senhor, Ele sabe como produzir, por isso Ele diz: não andeis preocupado com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, nem com o que há vez de vestir, porque não é a veste mais do que o corpo, nem a comida mais do que a vida. Deus disse para Elias: Elias, eu já providenciei uma mulher para que te sustente. Então Elias se levantou do ribeiro, secou, e Elias caminha e vai. Quando Elias chega na entrada da cidade, na porta que dá para a cidade, está uma mulher com uma criança apanhando lenha para acender um fogo. E essa mulher aqui estava em precauções. Essa mulher tinha um pensamento na mente dela, que ela iria morrer. Glória a Deus. Segundo alguns historiadores, esse menino que está com essa mulher aqui não é qualquer menino. Esse menino aqui é o próprio profeta Jonas. Observa que depois de Elias vem Eliseu. Na mesma época de Eliseu aparece o profeta Jonas. Foi o profeta Jonas que profetizou para Jeroboão que o reino de Israel seria rasgado e 10 tribos iria para ele, e 2 tribos ficaria com Roboão, filho de Salomão. Alguns historiadores dizem que esse menino, o porquê Deus envia Elias para Sarepta, segundo a história, essa mulher fugiu da Assíria. Os irmãos têm que entender que existe os sírios e a Síria. Sírio e a Síria. A Síria, irmão, foi aquele povo macabro. Foi os que inventaram a crucificação. Era aquele povo que quando saqueava um reino, cortava a cabeça dos seus algozes e colocava em cepo. Outra hora colocava a cabeça nas muralhas. Outra hora, segundo a história, enfiava um cepo ali por baixo mesmo. Enfiava um cepo no reto que saía na boca e deixava ele lá apodrecendo para os urubus comer. As mulheres grávidas passavam a espada na barriga, arrancava a criança e jogava no muro. Outra hora lançava a criança para cima e espetava na espada. Esse povo era cruel. E a tradição diz que quando o pai de Jonas morreu, esse povo assírio, aleluia, estava fazendo guerra. E vocês sabem que os assírios foi um dos 7 impérios mundiais
E quando o pai de Jonas, na batalha contra o povo de Israel, ele estava para morrer, a sua esposa estava grávida, ou seja, a mãe de Jonas. Então ele, entre lágrimas e soluço, entre a vida e a morte, ele se coloca de joelhos. E em soluço ele ora pedindo pelo filho dele que estava no ventre da esposa. Ele diz: Deus, o Senhor fez uma promessa, que o meu filho seria um profeta. A promessa veio do Senhor, que o Senhor me daria um filho, e o meu filho seria um profeta. Agora cuida do meu filho, não deixa meu filho morrer, salva o meu filho. E ele fez essa oração antes de morrer, e a tradição diz que assim ele morreu e expirou. E essa mulher, a esposa dele, grávida, ela foge, por causa dos massacres, ela foge e vem justamente parar aqui. Irmãos, essa mulher nunca contou a história do seu pai para Jonas, só depois que o menino já estava grande. Alguns acreditam, eis o motivo que quando Deus diz para Jonas pregar para os ninivitas, que são os assírios, eis o motivo porque Jonas recua e não quer pregar para os ninivitas, porque foi os ninivitas, os assírios, que mataram seu pai. E Jonas sabia que Deus é misericordioso e que Deus iria usar de misericórdia. Por isso que Jonas pega o navio para Tarsis e não vai para Nínive. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está dizendo para Elias ir lá para Sidom, que Deus preparou ali uma mulher. Elias chega a ver uma mulher com um menino, e a mulher era pobre. Observa a maneira de Deus trabalhar. Deus não olha para coisas grandes, porque Deus, ele trabalha com a nossa fé. Glória a Jesus. Deus, ele sempre trabalhou com a fé do crente. Deus, ele quer que você creia na possibilidade do que ele possa fazer. Porque é muito fácil de Deus projetar coisas grandes e fácil para você, mas Deus quer que você creia. Por exemplo, depois de 4 dias, é impossível alguém ressuscitar. Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias, não tem mais jeito. Deus quer que seja assim. Senhor, as portas estão todas fechadas, não é assim que Deus quer. Meu nome está no Serasa. Glória a Deus, já não tem mais jeito. É assim que Deus quer, porque Deus, ele faz do impossível se tornar possível. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista, porque tudo é possível ao que crê. Hoje nós cristãos andamos por fé, irmãos. Nós estamos aqui na igreja, nós temos luta, passamos por momentos difíceis, dificuldades, sim, mas nós estamos crendo, nós cremos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. Glória a Deus por isso. Eu não vejo, mas eu estou crendo. Eu não tenho, mas eu creio, porque o Senhor chama as coisas que não são como se fosse. Deus, ele faz acontecer do nada. E essa mulher estava ali, por ela estar morando lá e ser judia e saber do poder de Deus de Israel. Deus diz: vai lá, Elias. Elias chega lá, vê uma viúva pobre. Não se engane com as promessas de Deus, irmão. Tem muitas pessoas enganadas. A Bíblia diz que no segundo templo, Esdras capítulo 3, se eu não me engano, versículo 10 por ali, os homens que viram o primeiro templo, que era todo magnífico,
todo belo de ouro. Quando eles viram o segundo templo, foi lançada as suas bases, eles desprezaram o segundo templo, levantaram as suas vozes e choraram. E o choro se ouvia de muito longe. Eles se enganaram, porque Ageu diz que a glória da segunda casa seria maior. Então não se engane com a promessa de Deus. Por que a glória da segunda casa seria maior, pastor? Porque a primeira casa tinha ouro maciço. Recebeu uma visita lá, que segundo as Crônicas, capítulo 7, diz que nem um sacerdote podia entrar. Mas a segunda casa recebeu a presença do Filho de Deus em carne e osso. Glória a Jesus, ouviu pregações do Filho de Deus. Quando Ageu diz, de repente virá o desejado de todas as nações. Glória a Deus. Então dá ouvido à voz de Deus, à promessa de Deus. Não o que os teus olhos vê, não o que o vizinho diz, não o que o diabo diz, mas o que Deus falou para a sua vida. Elias viu a mulher pobre, mas continuou crendo. E o pensamento da mulher era, vou morrer. Meu filho, vamos comer e morrer. Talvez alguém está dizendo aqui, é o fim. É o fim do meu relacionamento. É o fim do meu casamento. É o fim da minha empresa. Aleluia, para mim é o fim. Você está com esse pensamento. Mas o Senhor, Ele sempre chega no final. Ele é o princípio e o fim. Ele sempre chega no final para restaurar todas as coisas. A mulher está dizendo é o fim. De repente, quando ele está pensando que é o fim, porque os deuses dela não podiam fazer nada. Pelo menos Baal, se ele é o Deus da chuva, já tinha 3 anos que não acontecia nada. Pelo menos Baal tinha que fazer alguma coisa. Tem muitas pessoas sofrendo com seus deuses, com as suas idolatrias, estão perecendo com as suas crenças. Aleluia, ela está dizendo, vou morrer. De repente chega o profeta e diz, mulher, estou cansado da viagem, traz numa vasilha aí para mim um pouco de água para eu beber. Aleluia, ela olha, reconhece que é profeta, e ela vai buscar a água. Quando ela vai buscar, Elias grita, ei, traz aí para mim também um bocado de pão, para que eu coma. A mulher diz assim, olha, aí agora, viva o Senhor teu Deus, eu não tenho nada em casa, meu filho, a minha situação está precária. Irmão, Deus quer abençoar você com pouco que você tem. Tem muitas pessoas que não sabem doar. Ele tem pouco e ele se agarra com pouco que ele tem. Aleluia. Ele se agarra com pouco que ele tem e ele perde a bênção. A Bíblia diz que é dando. Isso está escrito, irmão. Romanos capítulo 12 diz que é dando que se recebe. Porque quando você dá, você ajunta brasa sobre a sua cabeça. Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. A mulher está dizendo, eu não tenho nada. Mas Deus está pedindo do pouco que você tem. Porque Deus pode te dar muito mais. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso é Bíblia. Isso aqui não é o jornal popular, não é um jornalzinho daqui, e nem um diário da manhã. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Ela diz aí, agora você pegou pesado. O que eu tenho aqui é um pouco de azeite numa botija e um pouco de farinha numa panela. Veja aqui, apanhei dois cavacos, 2 gravetos. Vou preparar para mim e meu filho comer, e depois certamente nós vamos morrer. Não tem mais comida. Estamos numa precaução terrível. Elias diz, não, faz para mim primeiro. Aleluia. Socorre-me primeiro. Eu acho isso aqui muito forte.
Porque essa mulher não indagou com Elias. Essa mulher sabia que ela era um profeta, porque ela diz: viva o Senhor, aleluia, que não tenho nada na minha casa. Mas ela foi preparar conforme a palavra do homem de Deus. Deus, Ele quer nos abençoar. Mas a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Sempre tem que haver uma disponibilidade nossa para Deus. Primeiro nós nos doamos, nós mostramos, irmão, para que Deus, aleluia, nos abençoe. Você lembra de Nabal, capítulo 25 de 1 Samuel? Davi mandou os seus homens lá pedir um pouco de comida. Nabal espraguejou Davi, irmão, mas xingou Davi. Davi ficou revoltoso. Davi diz: vou cortar a cabeça daquele sem vergonha. Vou mostrar para ele quem sou eu. Abigail, mulher de Nabal, sabia que Davi era homem de Deus. Então ela prepara comida, os pães torrados, uma boa comida, e às escondidas pede o seu servo para levar para Davi e seu exército. Então aplaca-se a fúria de Davi. Passa uns dias, Nabal fica duro. Aleluia. Porque Deus tocou em Nabal. Davi foi lá e pegou Abigail. Entendeu, irmãos? Aleluia. Pois a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então quando essa mulher fez esse ato para Elias, hospedou, porque Deus diz: Elias habita ali. Hospedou Elias. Elias come, faz uma oração de agradecimento, e naquela oração Elias profetiza: mulher, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai faltar, nem o azeite da botija na tua casa, até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra. Então, de quem ia morrer, o que era pouco, aleluia, Deus fez minar. A palavra de Deus é direcionada aos nossos corações aqui nesta noite. Nada pode substituir a palavra de Deus. Precisamos de crer, porque tudo é possível àquele que crê. Se eu venho nessa igreja e eu ouço a palavra de Deus, e eu saio de porta fora, e não creio, saio com outros pensamentos, não haverá eficácia na minha vida. A minha vida vai continuar a mesma. Não precisa de crer no irmão, não precisa de crer no pastor. Aleluia. Precisamos de crer na palavra de Deus, porque é ela que transforma a vida, é ela que muda, é ela que cura, é ela que prospera. Aleluia. É ela que salva. Glória a Jesus. É ela que transforma. Quando assim nós cremos, Deus, Ele dá vitória para nós. E aquela mulher, irmãos, eu não sei se foi mais 6 meses sem chover, ou se foi mais, mas Deus providenciou comida para aquela mulher, para quem ia morrer. E eu quero dizer que você não vai morrer, teu casamento não vai morrer, a tua empresa